Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma edição aqui do Ricardo Responde. Já estou ao vivo com a turma que está comigo aqui pelo Zoom, estou ao vivo com a turma que está comigo no Instagram. Então vamos lá. Olha só, alguns itens aqui, né? São perguntas que eu sempre faço para as pessoas que estão aqui comigo, né, sobre o que elas mais gostaram do último encontro. No último encontro, a gente começou a parte de construção de experiência única do negócio. E aí, nessa parte de construção de experiência única, nós falamos sobre mix de marketing, segmentação e posicionamento. E aí eu vou falar agora sobre os itens, né, que a gente tem aqui. O que é que o pessoal achou dessa aula, né? Então, algumas respostas aqui, toda a aula foi um grande aprendizado. Teve gente que gostou mais de produto, preço, ponto e promoção, que é justamente o mix de marketing. Então, é uma coisa que nem todo mundo tem conhecimento, mas que é extremamente estratégico para qualquer negócio. Então, esse é um dos fundamentos do marketing. Todo mundo que estudou qualquer coisa de marketing ouviu falar de produto, preço, ponto e promoção. O que seria o ponto? O ponto é onde você está localizado fisicamente. O produto é o que você vende, seja ele um produto, seja ele um serviço. E o preço é o preço que você define, a forma de pagamento, política de pagamento que você tem e promoção, que é uma coisa que as pessoas se confundem naturalmente. Muita gente acha que promoção é dar desconto. Só que promoção não é dar desconto ou fazer liquidação. Promoção é você promover o produto que você tem para que as pessoas possam saber exatamente como elas podem se beneficiar daquilo. E aí, engraçado é porque as pessoas que não fazem promoção dos seus produtos ou dos seus serviços, elas terminam tendo que dar desconto para vender. Por quê? Simplesmente porque as pessoas não entendem o valor que aquilo que elas têm para oferecer agrega para o cliente, tá certo? Uma outra coisa aqui que o pessoal falou que gostou bastante foi do tema posicionamento. E eu vou falar vários exemplos aqui dos alunos, né? Exemplos que foram colocados e vou fazer comentários em cima desses temas de posicionamento. Segmentação e posicionamento. Teve uma pessoa que colocou assim, ó, que o que mais gostou foi saber se posicionar no mercado para atrair o público certo e justificar o valor do meu produto no mercado. Muito bom. Então, de fato, esse é um ponto importante, porque se você não consegue se posicionar, se você não tem uma posição específica na cabeça do seu cliente, sabe o que é que vai acontecer? Esse seu cliente, ele não vai lhe enxergar como a melhor opção daquele segmento, para aquele produto e etc e tal. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Uma coisa aqui, um comentário muito legal, né? A cada dia tenho me surpreendido com o conteúdo das aulas. São riquíssimas, abre totalmente a visão de como ser um líder. E de fato, né? O primeiro passo para você ser líder do seu negócio é que você saiba que direção você quer levar o seu negócio a tomar e, consequentemente, se você tem clareza disso, você vai conseguir comunicar isso para as pessoas que estão com você, para as pessoas que estão trabalhando com você, para as pessoas que têm interesse de seguir com você nessa caminhada. Então, quando você estabelece ali missão, visão e valor do seu negócio, seja você um negócio com muitas pessoas, seja você um negócio que está começando agora, sozinho, uma única pessoa. Ah, Ricardo, mas eu ainda não tenho 5 funcionários, 10 funcionários, 30 funcionários, não tem problema. Esse é o melhor momento para você estabelecer a missão, a visão, os valores e a direção que você vai dar para o seu negócio. Então, esse comentário ele é perfeito, porque a cada passo, né, a cada semana que eu vou ministrando aulas para os alunos aqui do Impacto na Gestão, eles vão tendo mais propriedade sobre tudo que a empresa deles precisa e como eles vão fazer para que as pessoas que estão junto com eles possam seguir na mesma direção, alinhados, tá certo? Então tá aqui, ó. Esse comentário é muito legal. Uma pergunta que eu sempre faço, né? Faltou algo na aula 7 sobre mix de marketing, segmentação e posicionamento? Então eu sempre faço essa pergunta. Alguém colocou aqui nada a declarar, achei a aula completa, não faltou nada, não foi bem explicativa, e uma pessoa colocou aqui um comentário. Eu quero só falar sobre isso, né? O pessoal coloca nada a declarar, achei que a aula foi completa, não faltou nada. Mas, gente, isso é uma sacada, inclusive, para vocês, tá? A cada encontro que eu tenho, eu rodo pesquisa de satisfação.
a cada tempo, né, que vai passando, eu vou aprendendo com os meus próprios alunos como eles aprendem melhor, o que é que eles precisam. Então, por exemplo, já teve situações aqui de turmas anteriores que eu perguntei o que é que faltou na aula passada. E o pessoal responder para mim, olha, Ricardo, faltou aqui um exemplo do item tal. Eu gostaria que isso aqui ficasse mais claro. E o que é que eu fiz? De posse dessas informações dos meus alunos, eu venho melhorando as aulas e entregando o que eles precisam dentro da realidade deles. Então, gente, a sacada para vocês é: quanto mais vocês conhecerem os seus clientes, mais fácil fica de você ajudá-los. Mais fácil fica de você entregar para eles exatamente o que eles precisam e na linguagem que eles entendem isso. Então, só para deixar claro porque a cada dia que passa, as pessoas estão mais satisfeitas com as aulas. E já que a gente está falando de marketing hoje, né? Tem uma definição do Philip Kotler que eu acho fantástica, que diz o seguinte: o conceito de marketing desculpe, não é do Kotler, é do Peter Drucker, que ele diz o seguinte: o marketing ele tem que entender tão bem o cliente de modo que você consiga entregar o produto ou o serviço exatamente do jeito que ele quer, para que esse produto ou serviço ele se venda sozinho. Mas tem um passo para isso, né, gente? É conhecer o seu cliente. Então, quanto mais você conhece o seu cliente, quanto mais você entende quais são as necessidades e desejos deles, você pode projetar o seu produto e serviço, tanto na forma da entrega, como é que ele quer receber, qual é a melhor forma de pagar, qual é a melhor condição e tudo mais. E aí você vai trazer para esse cliente a melhor opção e você se torna a melhor opção para ele no mercado. Então tá aqui, ó. Achei a aula completa. Agora teve uma pessoa que colocou o que faltou, sim, um modelo de pesquisa para o cliente. O que é que acontece? Durante a aula, eu cito vários exemplos de pesquisa, né? De pesquisa de satisfação. Porém, como os meus alunos, eles são de segmentos diversos, então eu tenho alunos que têm desde negócios na área de saúde, comércio, empresa de serviço, enfim, eu não trago um modelo porque cada situação é uma situação. E aí, todas as aulas, no final da aula, eu abro um espaço ali para perguntas e respostas, de modo que perguntas como essa sejam feitas no final da aula, e se a pessoa tiver uma dúvida, ela vai: Ricardo, como é que você me dá uma orientação para que eu crie um formulário de pesquisa para o meu tipo de negócio? Aí sim eu posso orientar com a linha. Então eu não trago exatamente um formulário, porque o formulário para um não serve para outro. E isso é simples, né? Porque cada um tem um segmento de cliente diferente. E aí, eu faço esses encontros aqui como esse, né? De hoje aqui o Ricardo Responde, para que essas dúvidas venham e eu possa ali no final dizer, ó, o que é que você precisa? Qual é a dúvida que você tem? E aí, a partir disso, eu vou orientando e ajudando essa pessoa a ter ali a melhor condição de estabelecer o que ela precisa ajustado para o negócio dela. Então, vamos lá. Você tem alguma pergunta ainda não respondida sobre a aula 6 com o tema marketing, segmentação e posicionamento? E aí uma pessoa colocou uma pergunta: Ricardo, me fale sobre vantagens e desvantagens da segmentação. Eu adorei essa pergunta, tá? Adorei essa pergunta. O que é segmentação? Segmentação é quando você estabelece o público que você vai atender. Então, essa segmentação ela pode ser com base no comportamento, ela pode ser com base na idade, ela pode ser com base em idade, né, aspectos demográficos, de onde as pessoas moram, seja cidade, bairro. Então, existem várias formas de você segmentar o seu público. E quando você faz essa segmentação, você tem clareza de como você vai atender esse público. E eu vou falar o seguinte: Ricardo, eu tenho uma loja, né? E eu vendo roupa para mulheres. Então você já começou a segmentar aí porque a sua loja vende roupa para mulheres ou para homens, enfim. Se você, Ricardo, eu tenho serviço, eu sou um personal trainer. Ok, você é um personal trainer. Você atende a todo mundo? Não, eu atendo, ou você pode atender a todo mundo, ou você pode atender a segmentos específicos. Ricardo, eu sou um médico especialista em atletas. O que é que você está fazendo? Você está segmentando o público que você quer atuar. Quando você faz segmentação, é mais fácil de você se tornar uma autoridade.
Porque você se posiciona. Então, o simples fato de você segmentar o público lhe ajuda a se tornar um especialista para o público que você quer atender. Porque as pessoas lhe veem tanto fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo várias vezes, que o que é que vai acontecer? Elas vão lhe enxergar. E a construção de posicionamento passa por isso. Posicionamento, hoje a aula a gente vai falar de segmentação e posicionamento. Posicionamento não é o que você quer que as pessoas pensem de você, é o que elas efetivamente pensam. E para isso você precisa fazer a sua parte. E a segmentação, ela tem um papel importante. Porque quando você diz, eu sou um médico que cuido de atletas, isso fica muito claro. E aí todo mundo que é atleta, que teve uma lesão, por exemplo, sabe quem vai procurar. Então, ao invés dele procurar qualquer médico, ele vai preferir, claro, se ele for qualificado, leia-se, tiver possibilidade, tiver dentro das condições de pagar o seu preço e tudo mais, ele vai preferir o que aquela pessoa que é especialista. Então, digamos que o cara é atleta, teve uma lesão no joelho. E aí, tem vários médicos ortopedistas e tem um ortopedista que é especialista em lesões no joelho esquerdo em pessoas de 25 a 35 anos de idade. Você se enquadra, você é esse segmento. Que médico você vai procurar? Se você tiver condições financeiras para pagar o valor da consulta, é claro que você vai se consultar com aquele que é especialista de joelho esquerdo e não aquele que cuida de qualquer joelho. Você fala, rapaz, esse problema é sério, isso é importante para mim. E a depender da situação, do nível de importância que isso tem para você, você vai fazer até um investimento maior. Pegando o exemplo da loja. Ricardo, eu sou uma loja que vende roupa feminina ou roupa masculina. Vamos pegar roupa feminina. Ok, você vende roupa para que público? Ah, Ricardo, eu vendo para todos os públicos. Não tem problema nenhum você vender para todos os públicos, desde que você tenha clareza de quem são esses públicos e você separar esses públicos. Sabe por quê? Por mais que você venda ali uma blusa, tá certo? Uma blusa. Essa blusa, para uma jovem de 18 anos, tem um objetivo. Para uma mulher de 30 anos, tem outro objetivo. Para uma senhora de 60 anos, tem outro objetivo. Essa blusa pode ser a mesma blusa, mas os objetivos de uma menina de 18, uma mulher de 30 e uma senhora de 60 são completamente diferentes por conta dos momentos de vida que elas estão. E você pode até vender a mesma peça para as três. Agora, eu acredito que a aplicação que cada uma delas vai dar é diferente de acordo com o momento da vida. Talvez a jovem queira aquela blusa para ir para a balada. A moça de 30 queira para compor um look para ir para o trabalho. E aí, se você tenta se comunicar com as três com a mesma comunicação, provavelmente você vai acertar em uma e errar nas outras duas. Mas quando você tem pleno conhecimento de quem é o seu segmento, o que é que acontece? Aí você cria a comunicação que conecta com esse público, que faz com que o público veja aquilo e se interesse em ouvir o que você tem mais a falar. Percebam, o produto ele é o mesmo produto, uma blusa. Só que se você atende jovens de 18 anos, mulheres de 30 e senhoras de 60, elas têm momentos diferentes da vida. Portanto, a sua comunicação para com elas precisa ser diferente, tá certo? Então, gente, por isso é importante fazer segmentação. E aí, uma pessoa perguntou, Ricardo, qual é a vantagem e desvantagem da segmentação? A vantagem é que você tem muito mais assertividade. Eu costumo dizer o seguinte, quem faz tudo para todo mundo vira o pato, né? Ricardo, e o que é o pato? Olha só, o pato, ele nada, mas não nada bem. Ele canta, mas não canta bem. Ele voa, mas não voa bem. E ele anda, mas não anda bem. Então, o pato, ele faz tudo, mas não faz nada bem. Quem tenta fazer tudo, quem tenta atender a todo mundo, a não ser que o seu negócio seja preparado para isso, corre o risco de não conseguir ter um bom posicionamento. Eu conheço um restaurante que ele faz de tudo. Ele tem de tudo lá. Esse restaurante ele tem moqueca, ele tem pizza, ele tem carne, ele tem tudo que você imaginar. Aí a pessoa disse, Ricardo, o restaurante X ali, ele tem tudo e é um restaurante muito bem conceituado, inclusive tem unidades aí em Brasília, em Salvador, em São Paulo e tudo mais.
E por que ele tem sucesso? Eu vou explicar. Porque o segmento deles é esse. As pessoas acham que o segmento desse restaurante está nos pratos que ele serve. Não. O segmento deles, eles são projetados para atender grupos. Então, o foco deles é em grupos. E para atender grupos, eles entenderam o seguinte: eu preciso ter todo tipo de opção. Porque na hora que um grupo vem, as pessoas que fazem parte de um grupo, algumas querem carne, outras querem pizza, outras querem moqueca, e cada um tem uma opinião. E às vezes, o que é que vai acontecer? As pessoas vão ficar ali numa queda de braço no grupo, escolhendo para onde vão por conta da opção individual. Como eles servem tudo, para um grupo é muito fácil ir para lá. Por quê? Porque lá vai atender as necessidades de todo mundo. Então, quem olha para esse negócio e pensa, mas eles fazem de tudo. Não, eles não fazem de tudo. Eles têm um segmento muito bem definido. E se você chega lá nesse restaurante, você vai ver que eles estão preparados. Tem mesa para poucas pessoas também, mas a maioria o ambiente como um todo é preparado para grandes grupos, inclusive tem mesas redondas que são gigantescas. Por quê? Porque na hora da bola dividida, de quem quer carne, quem quer pizza, quem quer comida de fruto do mar, qualquer outra coisa, sabe o que acontece? O pessoal, então vamos para aquele lugar, porque lá tem a opção de todo mundo. Então, gente, essa é uma das vantagens da segmentação. Quando você segmenta, você se comunica melhor com um determinado público e você consegue se dedicar melhor para esse público, porque você aprende mais sobre ele. E qual é a desvantagem, Ricardo? Se uma pessoa me perguntar assim, claramente eu vou dizer que eu não vejo desvantagem em fazer segmentação. Eu não vejo. Por que eu não vejo desvantagem? Porque se eu visse desvantagem, eu não estava orientando aqui os alunos que fizessem segmentação nos seus negócios. Mas algumas pessoas olham para a segmentação e pensam, Ricardo, mas se eu me posicionar para um determinado segmento, eu posso perder a oportunidade de vender para outros. Isso talvez poderia ser uma desvantagem. Mas eu vou falar para você, gente, por um exemplo próprio que não é. Sabe por quê? Quando você faz um trabalho muito competente e voltado para o público que você quer atrair para o seu negócio, você termina atraindo públicos que são marginais, né, que estão ali à margem daquele público. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho aqui e eu produzo conteúdo, trabalho para ajudar donos de negócios, pessoas que têm um negócio. Esse é o meu segmento prioritário, tá? É o meu avatar. Para quem não conhece essa palavra avatar, no marketing digital a gente fala muito disso, que é aquele cliente ideal. Então, o meu público prioritário, o meu segmento, são pessoas que têm um negócio e que chegaram em um determinado momento, um ponto, que é, ou elas querem crescer e não sabem mais como, porque elas fizeram tudo o que poderiam fazer com o conhecimento que elas tinham, ou são pessoas que, por algum motivo, chegaram naquele ponto e estão tendo dificuldade. Então, é o ponto onde o negócio cresce, onde o negócio começa a decrescer. Geralmente são essas pessoas que me procuram, que se interessam pelos meus programas. Porém, pelo que eu ensino para essas pessoas, ser interessante também para as pessoas que estão começando ou que querem criar um negócio, eu termino atraindo esse público também. E essas pessoas, elas compram os meus programas. Mas perceba, a minha comunicação não é dizendo, se você quer começar um negócio, eu tenho um programa para você. Não, eu falo para quem já está na estrada. Mas essas pessoas que veem o que eu falo, que se interessam e que terminam se conectando comigo, elas terminam comprando os meus programas, mesmo sendo elas pessoas que ainda não têm um negócio que querem começar, porque elas entendem que aprendendo essas coisas, elas vão começar da forma correta. Então perceba, eu segmentei, mas nem por isso eu deixei de atrair um público que está ali próximo da zona de interesse do público que eu comunico, tá certo? Então, eu quero agradecer quem mandou essa pergunta aqui, porque me deu uma oportunidade de fazer uma explanação aqui muito rica para quem está acompanhando a gente. Então, vamos lá. Eu vou passar agora para falar de exemplos de segmentação e posicionamento. Esses exemplos que eu vou falar para vocês agora são os exemplos dos alunos aqui da nossa turma e que estão fazendo as atividades, né? Porque toda semana eu passo as aulas para eles, eles assistem às aulas, mandam aqui via um formulário para mim, para que eu possa dar um feedback para eles. Então, o primeiro que está aqui, né? Atendemos, o primeiro segmento, né? A primeira definição de segmento. Atendemos aos jovens e média idade. Então, tá aqui, ó, rápido e curto.
atendemos a jovens e pessoas de idade média. Ele determinou aqui o segmento. Provavelmente, nesse caso aqui, não tem questão de idade, tanto para público masculino quanto para público feminino. Outro aqui, ó. Esse aqui, atendemos aos jovens e à média idade, poderia ser melhor explorado, tá? Como, por exemplo, do Brasil inteiro, de que cidade, né? Aonde você quer fazer isso? E aí as pessoas, elas têm um ponto, e eu estou aproveitando para colocar isso, porque às vezes isso está tão presente para mim, está tão claro para mim, eu atendo aos jovens e à média idade, isso é claro. Só que o que é óbvio para você não é óbvio para os outros. E aí cabe a você o quê? Explanar melhor, esclarecer melhor. Tem outros exemplos aqui que as coisas estão mais explanadas, vamos dizer assim. Aí tem outra colocação aqui. Isso aqui é um exercício, tá, gente? O pessoal manda para mim e eu dou feedback. Qualidade dos produtos oferecidos aos clientes a segmentação. Ele colocou como segmentação, como segmento dele, qualidade dos produtos oferecidos aos clientes consumidores. Oferecer uma boa experiência tanto no serviço prestado, atendimento, consequentemente tende a atrair novos consumidores. Então, isso aqui está fora da proposta. Porque o que a gente quer saber aqui na definição de segmento é o que ou melhor, quem é que você atende. A resposta para isso não seria a qualidade dos produtos oferecidos aos clientes. A resposta seria: eu atendo a um determinado público que mora numa determinada cidade, que tem uma determinada idade, que tem um determinado perfil psicológico, que tem um determinado consumo de compra, que tem um determinado problema, tá certo? Então, quando você pensar em segmento, pense no seguinte: para quem o meu negócio foi feito para atender? Quem é o público que o meu negócio existe para atender? Ricardo, eu quero atender a todo mundo. Muito cuidado. Por quê? Porque quem quer atender a todo mundo termina virando pato. E você não consegue marcar uma presença forte fazendo o que você faz. Então, muito cuidado com isso. Eu tenho um outro exemplo aqui. Há um tempo atrás, eu sempre bati na tecla da importância da rede social para os meus clientes. Sempre bati nessa tecla. E aí eu falava para eles, e como eu conheço alguma coisa de rede social, de marketing digital e tudo mais, eu sempre passava isso para os meus clientes. E aí alguns deles: Ricardo, por que você não monta uma agência para atender a gente? Ricardo, por que você não monta um treinamento específico de Facebook, Instagram? A gente precisa tanto disso. E num determinado momento eu recusei fazer isso, tá? Era uma oportunidade, era um dinheiro que estava ali em cima da mesa, porque eu já tinha um cliente, era só montar o programa. Para o nível de conhecimento que eles tinham, eu podia fazer isso, eu podia, porque eu sabia realmente um pouco mais do que eles, e não precisa você saber tudo para ensinar para alguém, você precisa saber o suficiente para ajudar a outra pessoa no nível que ela está. E eu resolvi não fazer. Por quê? Porque eu sempre trabalhei muito forte para construir um posicionamento relacionado a ajudar empreendedores a ter resultados e melhorar a performance dos seus negócios, donos de negócio. E aí, eu fiquei com medo não, né? Eu tive presença de que se eu fizesse ali naquele momento esse treinamento de Facebook e Instagram para as pessoas, eu ia ter que divulgar isso também, né? Ia ter foto e tudo mais, e algumas pessoas iam terminar me conhecendo por isso, por esse treinamento de rede social. E aí ia chegar em algum momento que o pessoal ia falar: eu conheço o Ricardo, aquele que trabalha com Facebook, mas peraí, Ricardo não é o que trabalha com empreendedorismo? E na cabeça das pessoas, eu ia estar disputando 2 lugares ali. Ia ser difícil de eu me posicionar como o que mais me interessa, que é me posicionar como uma pessoa que ajuda donos de negócio a melhorar o resultado, aumentar faturamento e ter sua empresa funcionando de forma organizada, com a equipe motivada, engajada e tudo mais. E aí, gente, eu abri mão daquele ganho financeiro no momento para ter um ganho econômico maior no longo prazo. Porque essa confusão na cabeça do meu cliente ia tirar um pouco do posicionamento que eu já vinha buscando construir, que é do especialista em gestão empresarial que ajuda donos de negócios a ter melhores resultados. Faz sentido para vocês que estão me acompanhando aí? Faz sentido? E aí, sabe, Denise, eu recusei isso e segui em frente fazendo. Então, às vezes, a gente precisa ter presença ali de que nem tudo que aparece é uma oportunidade.
né? É uma oportunidade boa. Não deixa de ser uma oportunidade, mas é uma oportunidade boa. Porque se eu fizesse aquilo naquele momento, eu ia ter um problema. Mas como eu tinha minha missão, visão, valores, eu sabia aonde eu queria chegar, eu sabia qual posicionamento que eu queria para esse meu negócio, o que é que acontece? Para mim foi muito fácil saber o que coisas eu devo dizer não e que coisas eu devo dizer sim. Isso serve para parcerias, isso serve para tudo. Chega um momento que você precisa ter presença para isso. Então, por isso, gente, é importante essa questão de ter muito bem definido o segmento que você quer atender. Aí tem outro ponto aqui, né? Outro exemplo aqui. O segmento é homens e mulheres que optam por usar roupas e biquínis diferenciados e, principalmente, prezam pela qualidade das roupas. Esse posicionamento está claro. Dá até para você perceber que o tipo de produto que é vendido por essa empresa é um produto muito bem posicionado, né? Então, gente, tá aqui, ó, vendo para homens e mulheres que buscam roupas e biquínis diferenciados e que prezam pela qualidade do produto. Então, o que é que ela está falando aqui, ó? Eu sei quem é meu público. Meu público, isso aqui, se a gente fizer uma análise, por exemplo, se eu precisasse descrever, eu não sei nem qual é o negócio aqui. Mas se eu precisasse descrever, só por esse posicionamento que a pessoa definiu, eu sei, primeiro, que os produtos devem ser produtos de marcas conhecidas, renomadas, e que, com certeza, tem a qualidade que condiz com o que está se propondo. E, automaticamente, também fica claro para mim que esse produto ele tem um ticket bem posicionado, né? Esse posicionamento mostra aqui, ó. E aí, o posicionamento vem todas as outras coisas, né? Aí, se você chega ali, olha, observa essa loja, por exemplo, você deve olhar de cara que ela tem uma apresentação que não é qualquer apresentação. E o que eu estou querendo dizer, gente, você não tem que ter a melhor apresentação do mundo ou a apresentação mais simples do mundo. A melhor você sempre tem que ter, né? Seja o seu negócio sofisticado, seja simples. Você tem que zelar. Não é porque você vende, Ricardo, eu vendo aqui produtos de baixo custo e estou num centro aqui e vendo aqui no varejão. Não é por isso que você não tem que ter um bom ambiente, não tem que ter qualidade. Você não precisa ter luxo e sofisticação, porque senão você vai terminar afastando o cliente dentro da perspectiva do que você tem, tá certo? Então tá aqui, ó. Um outro exemplo. Somos uma magazine, atendemos toda a família. A principal compradora é a mãe que escolhe a roupa para toda a família. Então, assim, ó, tá claro para essa pessoa qual é o posicionamento dela. E magazine termina sendo ali os shoppings do interior, né? Interiores que não tem shopping, você chega ali numa magazine e você encontra de tudo: cama, mesa, banho, roupa para o filho, para o esposo, gravata, cueca, sapato, você encontra de tudo. Então, tá claro, nós atendemos quem? Quem é nosso segmento? A toda a família. Mas quem é a pessoa que geralmente vem no nosso negócio e compra? A mãe. Geralmente é a mãe que toma a decisão de compra para os filhos, às vezes para o marido também e tudo mais. Então, para quem essa empresa aqui vai fazer comunicação? Ela vai fazer comunicação para as mães, para as pessoas que são as líderes das famílias, né? E aí, você sabendo quem é esse seu público, fica mais fácil de você trabalhar. Um outro exemplo aqui, ó, de segmento. Segmento de clientes. Servidores públicos e professores da rede municipal e estadual de ensino que buscam produtos com valores condizentes às suas condições socioeconômicas, produtos de marcas e qualidade, com melhor preço acessível e, prioritariamente, público feminino, conectadas nas redes sociais, com faixa etária de 15 a 65 anos e desejam as tendências de moda, tá? Então, esse aqui é um exemplo que está muito claro. O cliente prioritário são servidores públicos e professores da rede municipal e estadual que buscam o quê? Produtos que estejam dentro das suas condições ali, dentro da sua realidade. E, inclusive, colocou aqui idade e tudo mais. Mais um exemplo aqui, ó, de segmento de clientes. Esse aqui definiu o segmento de clientes. Pessoas que procuram bem-estar, equilíbrio mental, físico, emocional, energético, através das medicinas alternativas. Então, tá muito claro quem é o público.
E aí fica muito fácil de comunicar e de gerar demanda para esse público, tá certo? Um outro exemplo aqui, ó, esse aqui é um exemplo de uma empresa de representação. Lojas multimarcas com boa saúde financeira, então não é qualquer loja multimarca, ele vai avaliar as questões de cadastro, as questões financeiras para ver se ele vai trabalhar com essa loja ou não. Bem montada, então ele avalia também os aspectos da loja, que apresente um bom marketing em redes sociais e que estejam localizadas dentro da região de atuação, em cidades com população acima de 5 mil habitantes. Nossa, esse aqui está muito, muito claro. Então ele sabe. Não só ele sabe, como a equipe que vai trabalhar com ele fica fácil. Porque o que acontece? Vamos lá, vamos pegar esse exemplo. Eu sou representante, estou montando equipe, quero lojas multimarcas para trabalhar comigo. Aí você contrata a equipe, por você não ter o posicionamento claro, sua equipe vai chegar ali e vai querer vender para qualquer loja multimarca. Mas não. Quando você chega para a sua equipe e diz, olha, minha equipe, o nosso posicionamento, o nosso segmento de clientes é esse aqui, ó. Lojas multimarcas, ok, mas com boa saúde financeira, ele tem os critérios para avaliar o que é boa saúde financeira, bem montada, então, questão de apresentação, com certeza ele tem exemplos para dar, ó, é loja estilo esse cliente aqui, esse outro aqui, que apresente um bom marketing em redes sociais, também é fácil, né? Você entra ali nas redes sociais e vê se a pessoa está trabalhando com aquilo ou não, e que estejam localizadas dentro da região de atuação que ele já sabe qual é. É só ele dizer, ó, nossa região de atuação é essa aqui. Em cidades, é qualquer cidade dentro da região de atuação? Não. Em cidades com população acima de 5 mil habitantes. Então, se tem 2 mil habitantes, a loja pode até ser bem montada, com boa saúde financeira, mas não cumpre esse critério. Tá certo? Então, gente, essa é a importância da segmentação. É para você não dar tiro errado. É para você não virar o pato, não sair tentando vender para todo mundo que não tem o perfil ideal para ajudar o seu negócio a ser rentável. Ou também que você nem tem condições de ajudar essa pessoa a ter os resultados que ela precisa. Tá certo? E agora, um último exemplo aqui, ó. Homens, mulheres, jovens, idosos, atletas que buscam reabilitação e qualidade de vida através da fisioterapia traumo-ortopédica, neurológica, treinamento e reabilitação funcional, fisioterapia urogenital e RPG. Então, para quem é que esse negócio trabalha, essa clínica trabalha, não importa a idade, não importa o sexo, o que importa é que essa pessoa esteja buscando fisioterapia dentro desses critérios aqui que eles oferecem, tá certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de segmentação para vocês, uns exemplos que estão mais claros, outros exemplos que precisam ser melhorados e também exemplos que estão bem assertivos, né? Bem sniper ali, dizendo claramente para que veio, o que precisa e o que deve fazer, tá certo? Então é isso aí. Agora eu vou falar sobre posicionamento. A outra atividade que o pessoal teve foi sobre definir, né, descrever o posicionamento do negócio. E o que é o posicionamento, Ricardo? O posicionamento é como as pessoas lhe enxergam. Ricardo, mas você não falou no começo dessa live que não sou eu quem defino o como as pessoas me enxergam? São elas que guardam lugar na cabeça delas e me enxergam de um determinado jeito? Exatamente. Porém, você tem 2 passos aí. O primeiro passo é que você não pode deixar à mercê do seu cliente lhe enxergar do jeito que ele quiser. Você precisa definir qual é esse posicionamento que você quer na cabeça do seu cliente, como é que você quer que ele lhe enxergue. E o segundo passo é você trabalhar para que esse posicionamento na cabeça do seu cliente ele vire realidade. E por onde eu começo, Ricardo? Por onde você começa? Você começa perguntando para o cliente como é que ele lhe enxerga hoje. Então, esse é o primeiro passo. Você define o seu posicionamento. Depois, se você já está no mercado, se você está começando do zero, beleza, define o seu posicionamento e vá trabalhar para que esse posicionamento vire realidade. Mas se você já está no mercado há algum tempo e você tem um determinado posicionamento, o que é que você tem que fazer?
perguntar para o seu cliente: como é que você me enxerga? Como é que você vê o meu negócio? Quais são os adjetivos que você atribuiria ao meu negócio? E aí você vai perguntando para ele. E dá até para fazer uma brincadeira, né? Ah, se eu fosse um restaurante aqui da cidade, qual dos restaurantes você acha que o meu tipo de negócio se aproxima mais? Eu estou mais parecido com esse ou esse? Se eu fosse uma barbearia aqui da cidade, aí dá 3 nomes de barbearia lá. Eu sou cara de barbearia, né? Frequento barbearia constantemente aí. Então, qual dessas barbearias você acha que eu me pareço mais? Então, vai pegando negócios que já têm um posicionamento para ver aonde é que o cliente está lhe associando ou não. Roda um formulário de pesquisa com perguntas simples, ou então entra no diálogo mesmo. Pega ali os seus 10 clientes, aqueles mais próximos e tal, abre uma conversa franca, pega o telefone, no dia que ele estiver no seu negócio, no dia que você estiver fazendo uma visita para ele, tira um momento e diz, estou fazendo uma pesquisa aqui sobre posicionamento, eu queria saber como é que você me enxerga em relação a esses pontos. Porque, por exemplo, se você diz que você quer ter o melhor atendimento, se posicionar como o melhor da cidade no quesito tal, a melhor qualidade, faz perguntas para o cliente em relação à qualidade, em relação ao tempo de entrega, qual o nível de satisfação que ele tem, porque se você diz que é o mais rápido e seu cliente tem queixas em relação a isso, a sua oportunidade agora é de melhorar. Mesmo que ele diga que tá bom, você tem que fazer o quê? Melhorar ainda mais para quê? Para que esse posicionamento que você quer na cabeça do seu cliente de ser o mais rápido, de ser o mais eficiente. E aí tem posicionamentos também diferentes, tá, gente? Tem gente que fala que é o mais antigo, né? E aí são posicionamentos relacionados a história, né? A tempo e tudo mais, né? O primeiro da cidade, o principal, o líder de mercado. Agora, o fato é, você precisa continuar trabalhando para que esse posicionamento seja mais forte na cabeça de quem já está com você e atinja mais pessoas além daquelas que estão no seu negócio, tá? Eu até durante a aula trouxe exemplos. Tem um exemplo que eu gosto muito, é do filé do Juarez. O filé do Juarez, ele fala assim, ó, o melhor filé da Bahia. E é muito bacana porque eu sou um cliente deles, né? Eu trabalhei muito tempo na região do comércio, onde eles estão localizados, onde tem um monte de prédio comercial, Receita Federal, enfim, é um lugar onde tem muita... É um ambiente empresarial. É equivalente ao que é a Faria Lima em São Paulo, mais ou menos, né? Mais ou menos equivalente. Mas, enfim, nesse processo aí, gente, lá no filé do Juarez, eu sempre ia lá e, sinceramente, eu não conheço nenhum filé no Brasil que seja tão gostoso quanto aquele. Você pode até dizer para mim, Ricardo, mas eu tenho um filé que eu conheço aqui que é muito melhor. Ok, você pode até achar o melhor, mas com certeza você vai concordar comigo que ele pode não ser o melhor para você, mas entre vários outros, ele está entre os melhores. E isso é um ponto importante. Ele se posicionou como o melhor filé da Bahia e ele entrega um produto que condiz, porque não adianta também você criar o posicionamento por criar. Eu vou ser o líder de vendas do meu estado, ou vou ser o líder de vendas da minha cidade, ou você é vista como a melhor opção da minha cidade, e você não está trabalhando para isso acontecer, só de boca, aí não vai, tá? Aí não vai. Por quê? Porque se você não está fazendo nada para que esse resultado seja atingido, consequentemente, as pessoas não vão lhe perceber, vai ficar só no seu discurso e o que as pessoas vão dizer é o contrário. Vai dizer, ele fala isso aqui, que é desse jeito, mas tudo que ele faz depõe contra. E o posicionamento é para você dizer que é o melhor filé da Bahia e quando a pessoa sentar lá para comer, dizer, nossa, realmente é muito bom, faz jus ao que eles dizem. Porque a pessoa ou vai achar que você é o melhor ou vai saber que você não. Para mim não é o melhor não, mas está entre os melhores. Isso é o que importa, tá, gente? Então, você pode estabelecer posicionamento relacionado a questões qualitativas, né? Ser o maior, ser o melhor, ser os que têm a opção X. Tem um exemplo muito interessante, né? Que é a Pepsi, uma campanha da Pepsi. Falei sobre isso também na aula com meus alunos. A Pepsi lançou uma campanha toda voltada em posicionamento, porque ela sabia que a Coca-Cola era líder e, consequentemente, ela não ia conseguir, pelo menos naquele momento, bater a Coca-Cola. Mas o que ela fez? Ela criou a campanha do pode ser. Né? Pode ser bom. Tem Coca-Cola? Não. Tem Pepsi? Pode ser?
E aí ele se posicionou como uma segunda opção em detrimento da Coca-Cola. E, gente, sabe o que aconteceu? Eles venderam muito, muito. Eu, particularmente, já fiz parte de uma empresa que a gente, quando lançou um produto, quem era o primeiro do mercado, a gente não tinha condições de bater esse cara, porque o orçamento dele de marketing era absurdo. E aí, qual foi o posicionamento que a gente escolheu? Ser o segundo lugar. Ocupar o segundo lugar, ser a segunda opção. O próprio SBT faz isso, né? O posicionamento do SBT é ser a segunda maior emissora do país, porque eles sabem ou não interessa para eles ser maior do que a Globo. E tá tudo certo, tá, gente? Tá tudo certo. E aí tem várias formas de você criar o seu posicionamento, mas o importante é que você tenha bem definido, primeiro para você, qual o seu posicionamento, e segundo, para quem está com você. Eu vou citar agora alguns exemplos aqui dos alunos de exemplos, né, de posicionamento que eles colocaram. Vou tomar um golinho de água aqui para. Então vamos lá. Ó. Teve um exemplo aqui, o primeiro exemplo de posicionamento: confecção de roupa masculina e feminina. Tá precisando ser melhor elaborado esse exemplo aqui, né? Confecção de roupa masculina e feminina, isso não deixa tão claro qual é o seu posicionamento. Então, esse exemplo aqui precisa ser melhor trabalhado, né? Um outro exemplo aqui, um conjunto de esforços estratégicos que a marca adota para construir relevância na mente dos consumidores e clientes. Mas, ok, que relevância é essa que você quer criar? Você me falou que está fazendo esforços estratégicos, ok, e você está buscando construir relevância na mente do consumidor. Mas que relevância é essa? O mais importante aqui não foi dito, que é o como você quer ser visto. Tá certo? O como você quer ser visto. Então, no meu trabalho, né, eu procuro me dedicar muito ao sucesso do meu cliente. E as pessoas que trabalham comigo, eu costumo dizer que elas vão ter resultado de qualquer jeito, porque se elas não tiverem resultado, eu não continuo trabalhando com elas. E automaticamente, no momento em que uma pessoa me procura para fazer um trabalho comigo, para ser o meu cliente, a primeira coisa que eu avalio é o nível de comprometimento que essa pessoa tem com o próprio sucesso dela. Porque não adianta eu me dedicar ao sucesso dela se ela não estiver dedicada à mesma altura. Eu costumo dizer, olha, a gente vai trabalhar junto aqui, os meus alunos sabem disso. 50% do seu sucesso depende de você, 50% depende de mim. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me dedicar. Eu vou me dedicar 1000% na minha parte para que dê certo para você. Agora você precisa fazer a sua parte também. Porque não adianta eu passar todas as instruções e as pessoas não colocarem em prática. Não adianta as pessoas não colocarem em prática porque eu não vou conseguir dar feedback para elas do que é que elas têm que melhorar. Então, é claro, quando eu percebo que as pessoas estão querendo mágica, magia, resultado, porque viu um cliente meu ter resultado, porque viu as pessoas que estão ligadas aos meus programas, aos meus produtos, recebendo prêmios, o cliente elogiando e crescendo e se desenvolvendo, a pessoa diz, nossa, eu também quero isso para mim. Só que ela precisa estar presente que, para que isso aconteça, ela precisa seguir um método. E seguir o método exige colocar em prática cada um dos passos que o método tem. E nem todo mundo está disposto a isso. Quando eu percebo que a pessoa não está disposta a isso, sabe o que é que eu falo? Nós não podemos trabalhar. Por quê? Porque sabe o que é que vai acontecer no final das contas? A pessoa ela nunca vai querer dizer que foi responsabilidade dela. Para ela é muito mais cômodo e mais fácil fazer o que a maioria faz, que é terceirizar a responsabilidade. E a pessoa vai querer chegar e dizer assim, mas eu participei do programa com o Ricardo, da consultoria com o Ricardo, e para mim não deu certo. E isso, para mim, gente, tem um custo alto. Porque eu posso até ganhar aquele dinheiro naquele momento. Um ganho financeiro. Mas o ganho econômico, que é o que eu prezo, a construção de uma marca, e que todos os meus clientes vão dizer para você, olha, eu fiz um programa com o Ricardo, ou eu passei por um programa com ele e eu tive resultado. E eu chego a brincar, eu digo, se você vier comigo e não tiver resultado, eu entro na sua empresa para trabalhar para você, porque eu sou incansável, eu não desisto, eu vou até a hora que o resultado acontece. Então, gente,
eu preciso filtrar muito bem quem é o segmento. E tem pessoas que não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Quando eu identifico, eu digo para elas, olha, eu não sou a melhor opção para você. Porque aí eu não corro o risco de ter gente comigo que não teve resultado. E aí, cada vez mais, os meus clientes vão depondo a favor de mim, dizendo, cara, pode ir, pode fechar os olhos, confie, vai trabalhar com o Ricardo, pode fazer impacto na gestão e tudo mais. Então, deu para perceber a importância de você saber exatamente quem é o seu segmento de clientes e como você deve se posicionar perante esse segmento de clientes. Isso é muito importante, gente. Muito, muito importante. Porque você vai gravando na cabeça das pessoas. Se você. Eu já vi vários casos de clientes meus que um amigo disse que vai montar um negócio. O cara, não, você não pode montar um negócio sem antes falar com o Ricardo. Porque se você falar, você vai ter sucesso. Se você não falar, é loteria. E eu tenho casos, tá, gente? Eu não tô falando isso aqui da boca para fora, não. Eu tenho exemplos comprovados disso. Eu tô falando por isso. Porque eu tenho fato e dado para mostrar. Não adianta também você quer dizer, eu sou o melhor filé da Bahia, se a pessoa chega lá e não tem uma avaliação positiva do seu filé. Então, você tem que fazer e mostrar que você fez e tem que ser real. Não adianta sair inventando. Vai trabalhar, se dedicar bastante, que uma hora você consegue esse posicionamento, você consegue esse resultado. Agora, uma coisa importante é você ser verdadeiro no que você está falando, tá? Outro exemplo aqui, ó. Queremos ser a melhor loja de biquíni e roupas, loja na qual você encontra as melhores marcas do mercado, referência de qualidade e bom atendimento. Então, aqui é o seguinte, é continuar seguindo a linha e avaliando se o cliente está concordando com isso, se você está conseguindo cravar esse posicionamento na cabeça do cliente ou não. Mais um exemplo de posicionamento aqui, ó. A SMV Caldeira pretende se posicionar destacando no município como uma loja de roupas que oferece aos clientes produtos com a melhor qualidade possível, bem como a atenção no atendimento ao cliente físico e virtual. Então tá claro aqui o que essa loja espera, como é que ela quer se posicionar, né? Ela quer se destacar no município como a loja que oferece a melhor qualidade e o melhor atendimento. E aí, agora é o quê? É ela avaliar, perguntar, conversar, rodar pesquisas constantemente para saber se ela está conseguindo manter esse posicionamento na cabeça do cliente ou não. Quem é que vai dizer isso? O cliente. E chegando aqui nos últimos exemplos, ser referência em Camaçari e na Bahia no ramo das medicinas alternativas, tá? É um exemplo ali que eu até já li a segmentação. E um outro, ser referência na cidade de Mata em assistência à fisioterapia e demais áreas da saúde. Então, gente, está aqui, ó, alguns exemplos para vocês. O meu objetivo hoje foi trazer para vocês no Ricardo Responde um pouquinho da importância do mix do marketing, né? De você ter clareza do seu produto, preço, ponto e promoção, e também de lhe ajudar a definir a sua segmentação de clientes e o seu posicionamento frente a esse segmento de clientes. Então, eu vou ficar com vocês por aqui. Agora eu vou entrar para o Zoom, vou voltar aqui completamente para o Zoom, para os alunos do Impacto na Gestão, para tirar as dúvidas aqui, as perguntas que eles tenham. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que não foi respondida nessa live, pode mandar um direct aí para mim, que eu posso te ajudar. E se você quiser saber mais sobre o impacto na gestão, manda uma mensagem para mim também. Logo, logo vão ter turmas abertas. Eu vi que tem muito aluno do impacto na gestão aí, alunos, pessoas que já implantaram aí, o pessoal da nossa metrópole, por exemplo, que está aí, já mandou ver, tendo resultados excelentes aí com o impacto na gestão. Se você quer saber mais, manda um direct para mim, que eu vou ficar muito feliz em poder te responder. Então, é isso aí, gente. Ó, beijo grande para vocês. Obrigado aí pela presença e espero vocês na próxima semana, sexta-feira, às 15 horas, para mais uma live Ricardo Responde. Até mais, gente. Agora vamos lá responder as perguntas da turminha que está aqui comigo no Zoom. Pronto, postagem feita lá no Instagram. Agora estou aqui com vocês e eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre o que eu apresentei aí para vocês hoje, ou se está tudo tranquilo. Agora é com vocês, tá?
Estou vendo aqui Girlan, Andréia, Ila, Denise e Ana Paula. Quem quiser fazer. Girlan tem alguma pergunta? Andréia tem alguma pergunta que eu estou vendo no vídeo? Não? Girlan não tem, tá tranquilo. Já começou a trabalhar no seu posicionamento de segmentação, Girlan? Cara, vou confessar a você, eu estou em falta com você aí no impacto na gestão, mas é porque o verão tá chegando e para a gente de refrigeração é terrível. Entendi. Mas esse final de semana eu vou me comprometer a parar e fazer tudo que eu estou atrasado e te mandar aí no WhatsApp, prometo. Maravilha. Agora, deixa eu te falar, tente criar uma rotina de pelo menos 30 minutos por dia. 30 minutos por dia vai lhe desafogar muito mais do que você parar no final de semana para fazer tudo. Diga assim, ó, Compreendo. eu vou fazer aqui o meu momento 30 minutos impacto na gestão. Então, todo dia tira um horário, se isola ali, para, olha o que tem e faz alguma coisa. Porque se você fizer todo dia 30 minutos, só o fato de você olhar as atividades que tem para fazer, o que é que precisa fazer, como e mentalizar como você vai fazer, às vezes você está dirigindo de um lado para o outro e aí a resposta para uma determinada pergunta vem ou a resposta para o seu posicionamento. Mas se você estiver distante do conteúdo, fica mais difícil, certo? Como eu vou muito para Salvador dirigindo, o que é que eu faço? Eu boto no celular e vou escutando as aulas, Maravilha, entendeu? maravilha. Aí Pois é, fica, algumas coisas ficam claras, outras ficam meio, mas eu maravilha. vou Show dedicar de mais bola. ali, preciso. Pronto, tô aguardando aí, vamos que vamos. Vamos lá, quem mais aí? Denise apareceu aí, tá tudo certo, Denise? Me conta aí. Eu até enviei, mas hoje eram as 2h30, eu enviei as atividades. Assim, eu abri mais, né, na parte de segmentação, eu abri mais o leque. Eu falei, né, sobre os tipos de que são meus clientes, o que eles gostam, né? Eu só fiquei em dúvida na sua explicação aí se seria só uma coisa resumida, pequena, porque quando você for conferir lá, tá? Eu abri mais o Não, leque, eu expliquei mais, né? Quem que eram os meus clientes, onde que eles trabalham, né? De que eles gostam, né? Foi maravilha. mais explicativo. Ok. Eu vou trazer uma. E Pode a falar, resposta de pode falar. posicionamento deu praticamente uma frase, né? Que eu fiz. Aí depois você me dá o feedback. Pronto, eu dou feedback. Eu vou aproveitar aqui. Não tem certo ou errado, tá, Denise? Às vezes você consegue, de fato, ser bem objetivo. E às vezes, a depender do tipo do negócio, do modelo de negócio, talvez precise mais explicação. E tem um conceito também, que ele é muito forte, a gente usa muito ele no marketing digital, que é o conceito de avatar. O que é avatar, Ricardo? Avatar é o seu cliente ideal. É aquele cliente, é a personificação do seu melhor cliente. Então, Ricardo, digamos que você me perguntasse assim, como é que eu devo traçar o meu avatar? Aí eu vou falar para você o seguinte, Denise, o seu avatar vai ser fácil de você fazer isso, pelo menos como eu ensino. Pense em todos os seus clientes. Qual é o cliente que você acha assim que ele é fantástico, que ele caiu como uma luva para o seu negócio? E que esse cliente, você gostaria que, se você tivesse que escolher que todos os seus clientes fossem iguais a um único cliente, qual seria esse cliente? Porque geralmente esse cliente é um cliente que valoriza o seu negócio, que gosta do que você tem, levanta sua bandeira, não reclama de preço. Provavelmente esse é o cliente ideal. Então o conceito de avatar é esse. Aí você vai dizer assim, ó, esse meu melhor cliente é a Mariazinha, né? Mariazinha, ok. Qual é a idade de Mariazinha? O sexo pelo nome, a gente já sabe. Onde é que ela mora? Onde é que ela trabalha? Qual é a renda dela? Como é que ela se comporta? O que é que ela faz no dia a dia dela? Ela tem filhos? Ela é casada? Ela é solteira? E aí, quando você vai preenchendo todas essas informações a respeito do que você sabe daquela pessoa que é o melhor cliente que você tem, quando você vai fazer campanhas, quando você vai fazer comunicação no seu negócio, sabe o que é que acontece?
você começa a falar para a pessoa como se você conhecesse mais da vida dela do que ela mesma. E aí, nada é mais importante na nossa vida do que as coisas que dizem respeito a gente. Quer ver um exemplo? Você sabe qual é a palavra que mais chama a atenção das pessoas no mundo inteiro? Quem sabe qual é? Você sabe? Vai. Apple? O próprio nome delas. Você tá numa Ah, reunião de família, tem 200 pessoas ali, uma zoada, uma algazarra, menino gritando, pagode tocando, o povo se servindo na feijoada, talher caindo no chão. Aí na mesa do lado alguém fala alguma coisa assim, não, porque Denise alguma coisa, não porque Ila alguma coisa, não porque você vira na hora. Você para o que você está fazendo e quando você ouve o seu nome, você vira verdade. imediatamente para prestar atenção no que é que estão falando sobre você. Então, sempre que você traz para esse cliente ideal uma comunicação que diz a respeito dele, da vida dele, sobre ele, ele se interessa na hora. E aí, quando você conhece esse avatar e você começa a falar dessas coisas, olhe, para você que tem esses problemas, essas dificuldades, isso e isso. E aí você fala como se estivesse falando para aquele cliente ideal. Sabe o que é que vai acontecer? Todos os outros clientes que têm um perfil parecido com aquele que você quer atrair e que você deseja que todos os seus clientes sejam iguais àquele, eles vão vir para o seu negócio, porque você vai se comunicar com eles, tá? Então, essa é uma técnica que é muito utilizada no marketing digital e que pode ser adequada ao seu negócio. Então, quando você fala assim, ó, Ricardo, eu fui mais a fundo, eu descrevi mais coisas a respeito desse meu cliente. Não tem certo ou errado. Em alguns casos é usar como o pessoal colocou ali, ó. A minha loja, ela serve para atender as famílias, mas com certeza, se essa pessoa for explorar ali, como são essas mães, né, que costumam comprar para a família toda na loja, no negócio e tudo mais, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai descobrir que essas mães, elas têm muitas coisas em comuns, tanto os desejos, necessidades, quanto medos, receios. E quando você cria uma campanha, uma comunicação, falando sobre isso para essas pessoas, você consegue ajudá-las. Olha, eu não falei desse exemplo na última aula, até porque senão a aula fica longa demais, mas vocês devem ter visto tempos atrás uma campanha da Dove, chamada Mulher de Verdade. E o que a Dove fez? A Dove, ela tinha prioritariamente como foco o público feminino e ela entendeu que existe, na verdade, uma hierarquia da beleza que termina oprimindo, né, muitas mulheres. Porque a hierarquia da beleza, ela prega perfeição. E aí você tem os Lightrooms da vida, os Photoshops da vida, para pressionar as pessoas mais ainda, fazendo com que elas acreditem que elas têm que ser perfeitas. Então, muita mulher fica naquela coisa de se sentir, nossa, meu Deus, eu tô fora dos padrões e tudo mais. E aí a Dove veio com a campanha identificando essa dor, né, esse sentimento que as mulheres tinham e dizendo o seguinte, não, você é linda do jeito que você é. Você pode ser mulher de verdade. E aí pegou um monte de mulheres de perfis diferentes, de etnias diferentes, de alturas diferentes, enfim, de tudo diferente. E colocou ali exaltando a beleza única de cada uma delas. O que é que eles fizeram? Naquele momento, eles fizeram uma campanha onde eles se conectaram com vários públicos que eles queriam atingir, os vários segmentos que eles queriam atingir, que era o prioritariamente feminino, e que tinham todas aquelas questões ali. Então, minha amiga, quanto mais você conhece a respeito das necessidades, das dores, dos anseios, dos desejos, dos sonhos das pessoas que são seus clientes, e isso passa por você ter um segmento bem definido, você consegue criar a comunicação explicando para ele o que ele quer. Então, por exemplo, no caso de Egirlan e de Ila, que é um mundo um pouquinho diferente do seu, que presta serviço, né? Quais são os maiores problemas que os contratantes têm com prestadores de serviço? Provavelmente prazo, a questão da qualidade, se tem retrabalho, se não tem retrabalho, se o pessoal termina a obra e deixa tudo limpo e etc e tal, a questão da confiança, a questão de contratar e a empresa ter estrutura para cumprir com o contrato, porque não adianta também, né? Às vezes eu já vi vários casos aí de obra que fica abandonada porque uma empresa contratou, mas a empresa não teve capacidade de
continuar na obra até o final, abandonou a obra e isso gerou um problema ali para o contratante. O que é que você tem que fazer? Entendendo tudo isso, entendendo o mundo que se passa na cabeça desse contratante e, olha, o contratante de vocês não é uma empresa, tá? Não é uma empresa. O contratante de vocês é uma pessoa. Uma pessoa que tem família, uma pessoa que ocupa um cargo, uma pessoa que tem as pressões que ele tem. E o que é que cabe a você? Entender quais são as pressões que essas pessoas têm, quais são as expectativas que eles têm. E até no momento de uma apresentação, você já cria um discurso ali dizendo exatamente o que é que a pessoa precisa. Veja o meu caso. Eu conheço tão bem os problemas que os donos de negócios passam, que quando a pessoa começa a conversar comigo e fala, eu tô com um problema assim. Aí eu faço que nem o médico do menisco do joelho esquerdo lá, principalmente se for dono de micro e pequena empresa. Porque eu convivo tanto com vocês de negócios tão diversos, mas os problemas, eles geralmente são os mesmos e fruto das mesmas origens, das mesmas raízes. E isso me possibilita ter um argumento para vocês, um discurso para vocês que passa confiança. Mas não é passar confiança por passar, é passar por confiança porque eu entendo e porque eu sei. E aí eu trago um exemplo, inclusive teve um cliente meu que tinha um caso parecido com o seu e que fizemos isso, isso e isso. E aí o seu cliente ele vai ganhando confiança em você, porque você antecipa aquilo que ele está pensando, mas que não falou. Tá certo? Então, só para trazer extremos aí, né? Tanto no comércio, quanto no serviço, ou para qualquer outra coisa, ou o meu caso também, que é educação, infoproduto, isso funciona para todo mundo. Tá certo? Aqui no nosso caso, Ricardo, é complicado, viu? Porque sabe o que é que virou um rojão de marketing nosso? Aqui você só paga uma vez. Você sabe, é equivalente a 30% do nosso faturamento aqui na empresa é fazer retrabalho dos outros. O cara vai lá e faz serviço no seu ar-condicionado e dá problema e você liga para o cara já não te atende mais. Ele some. Aí você liga para a gente e a gente vai lá e resolve o problema do cara. Uhum. Esse é o Maravilha. nosso. E aí o pessoal que vai contratar o serviço, eles já estão escaldados demais. E aí, às vezes, quando você vai cobrar o valor, às vezes aqui a gente, por exemplo, tem um diferencial que o pessoal cobra por carga de gás completa, certo? Só que como no curso técnico, a gente aprende que gás a gente coloca com uma balança. Só que 90% das empresas não tem. Aí os caras vão lá e botam gás de qualquer jeito e faz a coisa de qualquer jeito. Aí a gente fala, ó, eu não tenho como te cobrar um valor fixo do gás, porque a gente cobra pelo peso, a gente só cobra o que usa. Uhum. A galera acha ruim. A galera Que é o cliente? o cliente acha ruim. O cliente acha ruim Tá, isso. aí é o seguinte, eu acho que não está tão clara a informação para o cliente do quanto ele está se beneficiando com isso. E, de fato, às vezes você está no mercado, porque assim, ó, o que é que o cliente quer? Né? O que é que o cliente quer? E aí eu vou trazer um exemplo de um cliente meu. Eu falei, ó, você vai chegar nas empresas e você vai vender o serviço que você tem de serviço de oficina, de mecânica de auto, para empresas e você vai fechar um programa com eles. Ele disse, tá, beleza. Mas, Ricardo, como é que esses caras vão me atender? Esses caras nem me dão atenção. Eu digo, ó, todo mundo tem tempo se você entregar para elas o que elas precisam. Então, o que é que você vai dizer? Olha, você tem 2 minutos para eu te apresentar uma solução em que você vai aumentar a produtividade da sua frota e reduzir os seus custos. Cara, você tem que ser um louco para não dar 2 minutos para um cara que lhe falou que vai aumentar a produtividade da sua frota e reduzir os seus custos. Porque as coisas que um gerente de frota mais quer é aumento de produtividade, porque ele precisa de disponibilidade de carro para fazer entrega, e redução de custo, porque é o tempo todo batendo a manutenção lá no juízo dele, o orçamento pipoca e tudo mais. Aí, só concluindo. Aí o que é que ele fez? Ele aí foi nas empresas e fez isso. Eu digo, na pior das hipóteses, o cara vai querer lhe ouvir só para dizer depois para você que, não, eu quero ouvir que esse cara é muito ousado, ele deve estar doido. Só para jogar na cara dele que o que ele está falando é conversa fiada. E ele fez isso. De
10 visitas que ele fez, ele fechou 10 clientes. Teve cara que chegou lá e disse, não, eu não vou lhe receber, não. Eu vou aí na sua empresa. E o cara foi, gerente de uma empresa de frota grande, foi na empresa dele, foi com o motorista, largou o motorista do lado de fora no carro, com o ar-condicionado ligado, porque ele, de fato, foi para dar só os 2 minutos. E ele nem quis receber o cara, para o cara não ir, para ele não ter que ficar... lá ele não tinha como botar o cara para fora. Mas na empresa do cara, ele tinha como dizer, eu vou embora e largar o cara lá. E ele foi. Sabe quanto tempo ele ficou? Além dos 2 minutos? Ele ficou 1h28. Ele ficou 1h30, porque a proposta era boa. Você só precisa conquistar a atenção do cara. Se o que você tem para entregar para ele é bom, aí você vai explicando como é que ele vai ter esses ganhos, entendeu, Girlan? Então, o que é que eu te aconselho? Se o que você tem vai aumentar a produtividade desse cara e vai ajudar ele na melhoria de redução de custo e tudo mais, o que você precisa é só explicar para ele. Porque no meu entendimento, o que você tem ao invés do cara pagar uma carga completa, ele vai pagar menos porque vai usar menos. E as pessoas vai pagar só o que usar. E as pessoas que são preguiçosas do mercado, ou que não têm o equipamento necessário, vai pagar diferente. Agora, mais uma dica para você. Isso é uma coisa que só quem sabe é quem é especialista como você. Sim. As pessoas do mercado, elas não sabem sobre isso. O que é que eu te aconselho? Começar a gerar conteúdo na sua rede social, começar a gerar vídeos pequenos para viralizar em WhatsApp, explicando. Tipo assim, ó, primeiro você tem que ter uma chamada forte. Você sabia que você está pagando mais pelo gás do ar-condicionado do que você deveria? Ou então, você sabia que uma pessoa gasta o equivalente a comprar uma televisão ao longo da vida com o gás de ar-condicionado, quando deveria gastar só o equivalente a uma xícara, por exemplo? Aí as pessoas, opa, peraí, o que é que esse maluco tá falando aí? E aí o pessoal vai... A gente já faz isso agora, só que não com vídeo. Pois é. Por Então... exemplo, hoje a gente lançou uma coisa que é 6 doenças causadas pela má manutenção do ar-condicionado. Ok. Pois é. Então, são essas coisas aí que você pode gerar no PDF para espalhar para seus clientes. Você pode gerar assim, as pessoas não gostam muito de ler, tá? Então, quando você pega o mesmo conteúdo e transforma em vida, exatamente o mesmo, fica fácil. Agora, toda a dor que você tem pode ser resolvida dessa forma, porque o que eu estou enxergando aqui é que o problema é de educação do cliente. E aí você precisa educar a ele que a maneira que o mercado trabalha está errada. Você pode até dizer, eu poderia, inclusive, estar ganhando o seu dinheiro, mas eu não quero fazer isso, porque eu quero trabalhar honestamente. E aí você vai explorando essa coisa aí, tá? Ô, Ricardo, eu preciso estudar e ler mais para ter mais maturidade para conseguir tratar coisas com clientes. Vou contar uma situação que aconteceu comigo ontem. Você vai dizer assim, o que é óbvio, o pessoal, para você, o que é óbvio para mim, para você, não é óbvio para o restante do pessoal. Eu fui numa fábrica ontem que a gente faz manutenção em Chile. Chile é um resfriador de água. Os caras fazem uma indústria de plástico. A matéria-prima entra lá no molde e aí tem que passar uma água gelada que é para descolar essa temperatura. O cara, ele tem um valor lá de hora de máquina funcionando. Ele tem um valor que ele perde. É o seguinte, todo o equipamento que trabalha com água, que não tem renovação, precisa ter um tratamento de água. Senão a água fica ácida e fura tudo. Fura inox, fura ferro, fura tudo. O que acontece? O cara recebeu 2 orçamentos para fazer o tratamento de água. Um era R$5.000. O outro orçamento era 2.000. Quando ele recebeu o orçamento, ele só me comunicou. Recebeu um orçamento de 5.000 de fulano e um de 2 de cicrano. Eu achei estranho. Pô, mais que o dobro, tem alguma coisa errada. Já chamou os dois para perguntar o que é que contempla nos dois? Não, vou fechar com o de 2.000, que é mais barato. Aí eu disse, você que sabe, eu chamaria os dois para ver. Ele fechou com o de 2.000. Quando eu cheguei ontem na fábrica, a água da máquina estava ácida. Não existia tratamento. Aí chamaram o cara do tratamento de água. E o cara disse, não, meu amigo,
a minha proposta de contrato para você é para fazer análise da qualidade de água. O tratamento é outra coisa, é outra história. Está escrito aqui no contrato. Aí eu falei, então vocês não compraram o serviço, vocês compraram o valor. Vocês compraram o preço, foram para coisa que é mais barato. Aí o cara cobrou mais uma infinidade lá. Quando foi hoje, eles me pediram um orçamento. Esse mesmo pessoal me pediu um orçamento. Esse mesmo cliente me pediu um orçamento de uma bomba com uma tubulação. Eu passei o orçamento, deu 4.000 e poucos reais. Aí ele me mostrou um outro orçamento de 2.000 reais. Eu pesquisei em todos os... Eu fui na fábrica da bomba. O valor mais barato da bomba é 2.700. O cara conseguiu fazer o orçamento de 2.000. Eu mandei todos os valores para ele do que eu e falei com ele: está lembrado de ontem do tratamento de água? Quer que aconteça a mesma coisa agora? Ah, meu amigo, eu estou comprando mais barato. Eu compro por preço. Aqui o dono quer que eu compre por preço. Eu não sei como reagir a essas situações. Aí tem dois casos, tá? Assim, o seu papel é mostrar. Então, eu, por exemplo, antigamente eu passava orçamento, eu passava com todo o descritivo. Eu passava orçamento quando eu trabalhava com obra. Eu passava descritivo aberto. Se eu ia usar metalon, eu dizia qual era a espessura do metalon, qual era a parede. E aí eu dizia para ele, ó, tô te mandando meu orçamento aberto, né? Conto com a sua honestidade também para manter o meu orçamento com você. Porém, eu te aconselho a exigir o mesmo. Os clientes mais sérios, os melhores clientes, eles olhavam aquilo e percebiam transparência. Inclusive, eu mostrava para eles qual era o percentual que tinha de lucro ali que eu estava tendo em cada um daqueles serviços e tudo mais. E eu mostrava aquilo. Os clientes mais sérios, eles começaram a confiar de mim de um jeito que eles já fechavam os olhos, porque eles sabiam que se eu estava cobrando aquele preço é porque aquele era o preço. Agora, tem o cara que compra qualidade, tem o cara que compra preço. O cara que compra preço, vai ser difícil você mudar a cabeça desse cara, né? Porque é um cara que gosta de bugiganga, que gosta de armengue, que gosta de coisa, bolacha quebrada, e ele vai viver a vida toda ali andando do mesmo jeito. O que eu te aconselho é, continue trabalhando com ele, porque se você tem capacidade de atendimento, não está com sua capacidade lotada, continue até o dia que for possível para você, até o dia que você conseguir clientes melhores, que você vai voltar todo o seu tempo e atenção para pessoas que percebem o valor que você tem. Então, porque não tem muito o que fazer. Às vezes o cara realmente é cabeça dura e não vai entrar na cabeça dele que ele está comprando gato por lebre. Não vai entrar. Ele, não, mas eu tô feliz comprando gato por lebre, mas o cara botou 2 orelhinhas de gato lá, paciência, não tem jeito, cara. Ricardo, às vezes eu tenho a impressão que no meu ramo, a maior dificuldade que a gente tem é o de dizer não. Acho que o maior desafio para a gente no nosso ramo aqui de refrigeração é dizer não. É o cara te chamar, a gente ter um valor mínimo de manutenção de ar-condicionado e o cara dizer, exemplo lá, é 200 reais, o cara dizer, ó, eu pago 80. E é você ter a capacidade de dizer não. Agora isso é importante, né? Isso é importante e aí é uma decisão estratégica, porque senão você nunca vai conseguir ter o seu tempo dedicado a quem realmente precisa do que você tem para oferecer. Porque tem todo tipo de cliente no mercado, né? Tem todo tipo de cliente. E o cara que ele está querendo comprar, pedir desconto, é porque ele não percebeu o valor no que você tem. Tem o cara que ele está lhe pedindo desconto, né? Porque ele percebe o valor que você tem, ele justifica, ele diz, eu entendo, mas realmente eu não tenho condições, o que eu posso fazer é isso aqui. Se der para você, ótimo. Mas tem o cara que ele não percebe mesmo, ele está fazendo pouco de você. E aí o que ele quer mesmo é comprar por menos, porque ele acha que tanto faz você ou qualquer outro. Aí é o trabalho da posicionamento, né? De você saber qual cliente que você quer, fazer campanha para atrair o cliente, que são os melhores clientes do mercado. Por quê? Tem um monte de clientes no mercado, mas tem os melhores. Trabalhe para pegar os melhores. E se posicione de modo que você apareça como a melhor opção para os melhores do mercado. Tá certo? Mais alguém com perguntas aí? Alguém tem pergunta para fazer?
Estou vendo aqui a turminha que está comigo até agora. Vou até fazer um print dessa tela aqui. Todo mundo dá um sorriso aí. Ai. Ila, Denise, Andréia. Perguntas? Eu estou vendo aqui também Diego, com vídeo fechado, Marlene, Raquel e Ana Paula. Mais alguém tem pergunta? Se tiver, levanta a mão para eu saber aí. Se não tiver, dá só um sorriso. Para saber que não tem pergunta. Não, né? Então tá bom, gente. Obrigado aí a vocês pela participação de hoje. Adoro fazer esse encontro aqui de sexta-feira com vocês. Muito obrigado pelas respostas nos formulários, pelas perguntas. Quem por acaso ainda não respondeu, responde lá, que nem Denise que falou, já mandei, eu vou ver também, vou dar um outro feedback. Para quem já mandou aqui, que recebeu feedback, em cima do que eu falou, se tem alguma dúvida, me pergunta, refaz, me avisa que refez para eu voltar lá e dar um novo feedback, tá bom? Então, gente, obrigado aí, bom fim de semana para vocês, beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula aí. Até mais.